Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje vamos dar início aí ao estudo de sistemas de equações lineares e vamos iniciar pelo sistema tipo 2 por 2, que é um sistema com duas equações e duas variáveis, ou duas incógnitas. Então o sistema de duas equações e duas variáveis é um sistema do tipo S, chamei esse sistema de S, que tem a primeira equação como A1x mais B1y igual a C1. E a segunda equação, A2x mais B2y igual a C2. Os números A1, B1, C1, A2, B2 e C2 são constantes reais. Bom, num sistema de equações lineares, a gente pensa na solução. E a solução, no caso de um sistema de duas equações e duas variáveis, vai ser um par ordenado do tipo alfa-beta, onde alfa é o valor para x e beta é o valor para y. Então, para o ordenado alfa-beta, ele é dito solução do sistema de equação, do sistema S, do sistema de equações, quando for solução das duas equações simultaneamente, certo? Então, se o par ordenado resolve as duas equações simultaneamente, ele é chamado de solução do sistema. Se o par ordenado resolve uma equação, mas não a outra, então ele não é solução do nosso sistema de equações. Bom, vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui temos um sistema de equações lineares, né? Então temos a primeira equação, 3x mais 2y igual a 1, e a segunda equação, 6x menos 5y igual a 11. Bom, é um sistema de duas equações e duas variáveis, ou duas incógnitas. Bom, para este sistema, o par ordenado 1 menos 1 é solução, certo? Então, o par ordenado 1 menos 1 é a solução do sistema S. Bom, vamos verificar se realmente é uma solução. A gente viu que o par ordenado é a solução do sistema de duas equações quando ele for solução das duas equações simultaneamente. Bom, vamos verificar então se este par é a solução para a primeira equação. O que significa verificar se esse par ordenado é a solução da equação? A gente vai substituir a primeira coordenada no valor de x e a segunda coordenada para y. E aí, se a igualdade for satisfeita, então o par ordenado é a solução daquela equação. Então vamos fazer isso. Substituindo na primeira equação, a gente vai ter 3 vezes 1, certo? Mais 2 vezes menos 1. Então eu substituí o x aqui na primeira equação por 1 e o y por menos 1, certo? Será que esse resultado é igual a 1? De fato é, porque a gente vai ter 3, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2, que é igual a 1, certo? 1 é igual a 1. Então, beleza, ok. Então, neste caso, o par ordenado 1 e menos 1 resolve a primeira equação. Vamos ver agora se resolve a segunda equação. Então, substituindo o x por 1 e o y por menos 1, na segunda equação, vamos ter 6 vezes 1 menos 5 vezes menos 1. Será que isso resulta em 11? A gente vê que sim, certo? 6 vezes 1 é 6, menos 5 vezes menos 1 vai ficar mais 5. 6 mais 5 é igual a 11. Então, de fato, resolve a segunda equação. Certo? Então, verificamos que o par 1 menos 1 é a solução para o nosso sistema S. Bom, vamos voltar ao mesmo exemplo, o mesmo sistema de equações lineares que a gente fez no exemplo anterior, e vamos mostrar que o par 0,5 não é solução de S. Bom, à primeira vista, a gente vai substituir, na verdade a gente vai substituir os valores desse par ordenado aqui nas equações. Para a primeira equação, este par ordenado satisfaz a igualdade, certo? Então, a gente vai verificar que realmente resolve a primeira equação. 3 vezes 0 é 0, 2 vezes meio é 1. Então, 1 igual a 1. Beleza, ok. Resolveu a primeira equação.
Só que se a gente for substituir o par 0,5 na segunda equação, o que vai acontecer? A gente vai ter 6 vezes 0 menos 5 vezes meio. Bom, e aí a gente vai calcular isso daqui e vai ficar... Tem que ser igual a 11. Mas quando a gente calcula, isso daqui dá 5 dividido por 2, negativo. Isso daqui dá menos 2,5, que não é igual a 11. Então isso daqui é diferente de 11. Então, neste caso, a gente não tem o par ordenado resolvendo a segunda equação. Resolveu a primeira, mas não a segunda. Então, neste caso, a gente diz que o par ordenado 0,5 não é solução do nosso sistema. Bom, pessoal, antes da gente prosseguir aí nos nossos exemplos, a gente tem que pensar aí nas formas de soluções ou a inexistência de soluções de um sistema de equações. Então, dado um sistema linear, a gente tem duas situações que podem ocorrer. Ou o sistema é possível, que no caso existem soluções, né, ou existem soluções. E no caso, um sistema linear pode ser impossível, onde não existem soluções. Não existe solução alguma. Certo? Então, dado um sistema, ou ele existe solução, ou não existe solução. No caso de existir é possível, no caso de não existir é impossível. No caso da existência de soluções, a gente tem duas situações novamente. O caso do sistema ser determinado, que daí a solução é única. A gente vai ter única solução, no caso do sistema ser determinado. E no caso do sistema ser indeterminado, a gente vai ter infinitas soluções. Certo? Então, o sistema ele pode ser possível ou impossível. Se for possível, existe uma solução ou existem infinitas soluções. Certo? Então, a gente consegue caracterizar os sistemas dessa forma. Sistema possível e impossível, possível determinado ou possível e indeterminado. Beleza, pessoal. Então, pensando nesse sentido de sistema ser possível e impossível, possível determinado ou possível indeterminado, vamos voltar aí ao nosso primeiro exemplo. Então, agora eu vou chamar aquele mesmo exemplo lá do primeiro, certo? Mesmo sistema de equações. Só que agora eu vou chamar de S1, porque a gente vai ver outros exemplos aqui. A gente viu que lá no nosso primeiro exemplo, o sistema ele admitia 1 menos 1 como sendo o par ordenado da solução desse sistema, certo? E aí, a gente verificou aqui a solução desse sistema. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever como S, só que daí a gente não pode confundir com o sistema S, certo? Então, a solução desse sistema vai ser um conjunto cujo único elemento é o par ordenado 1 menos 1, certo? Então, aqui a gente tem a solução para esse sistema. A solução para o sistema é exatamente esse par ordenado. Então, neste caso, o sistema S1 é possível, porque existe solução, certo? Existe, a gente viu aqui que o par ordenado 1 e menos 1 é a solução do sistema, então o sistema é possível. E o sistema é determinado, porque existe somente uma solução. Então, é um sistema possível e determinado, porque possui apenas uma única solução. Bom, vamos ver esse... no exemplo anterior estava escrito 1, mas vamos chamar ele de exemplo 3, tá? Porque a gente viu o primeiro exemplo, o segundo, o terceiro, agora o quarto. Beleza, vamos pensar agora nesse sistema de equações lineares. Então, a primeira equação é x menos y igual a 0, a terceira equação é 3x menos 3y igual a 0. Bom, olhando a primeira equação, a gente pode afirmar, falar, ó, se o x é 0 e o y é 0, a gente tem uma solução, certo? Então, o par ordenado 0, 0 é uma solução, porque vai resolver a primeira equação e a segunda equação simultaneamente. Mas se a gente observar um pouquinho mais a primeira equação, ou a segunda, tanto faz,
A gente observa que o par ordenado 1 e 1 também é solução, certo? 1 menos 1, 0. 3 vezes 1 menos 3 vezes 1, 0. A gente observa que o par ordenado 2 e 2 também é solução do sistema. Se substituirmos o par ordenado 2 e 2 aqui, x por 2 e y por 2, resolve as duas equações. A gente vê que o par menos 37 menos 37 também resolve o sistema. Se a gente substituir o x por menos 37 e o y por menos 37, resolve as duas equações. Bom, então a gente não vai continuar aqui com todos os números, obviamente. Mas a gente pode já ir pensando que todo par ordenado da forma alfa, alfa com alfa real, com alfa pertencendo ao conjunto dos reais, é solução de S2. Bom, então imagina que o alfa aqui seja um número real. 1, 2, 0, menos 37, menos 48, raiz de 3 sobre 49, certo? Imagina que o alfa é um número real qualquer. Bom, então, neste caso, para este exemplo aqui, para este sistema de equações lineares, todo par ordenado da forma alfa, alfa, com alfa real, é a solução. E neste caso, o sistema, ele é um sistema possível, porque existem soluções, só que ele é um sistema indeterminado, porque existem infinitas soluções. Para cada valor de alfa, a gente vai gerar uma solução. Então, neste caso, o sistema é possível e indeterminado. Certo? Então, temos esses dois casos de sistema. Agora a gente vai ver um outro exemplo aí. Bom, por fim, vamos ver este quinto exemplo, que vai ser o nosso sistema S3. Então, no sistema S3, a gente tem a primeira equação linear, x mais y igual a 2. E a segunda equação, x mais y igual a 0. Bom, observando esse sistema, o que a gente percebe? A gente percebe que a soma de x com y é igual a 2 e a soma de x com y é igual a 0. A soma de x com y é única, certo? Então, para cada x e y, ele vai gerar um valor. E não vai ser o mesmo para as duas equações, porque para a primeira equação x mais y é 2 e x mais y é 0. De toda forma, a gente sabe que não existem números reais x e y que satisfaçam essas duas equações simultaneamente. Então, neste caso, não existe alfa, o par ordenado alfa-beta, né, com alfa real e beta real, que resolva as duas equações simultaneamente. Bom, a gente pode pensar o seguinte. Ó, se o x é 1 e o y é 1, beleza. Né? Vamos pensar aqui no par ordenado 1, 1. O par ordenado 1, 1, ele resolve a primeira equação. A gente vai ter 1 mais 1 igual a 2. Mas ele não vai resolver a segunda equação. A gente vai ter 1 mais 1 igual a 0? Não pode acontecer. O par ordenado 1 menos 1 resolve a segunda equação, mas não resolve a primeira. Certo? Então, nesse sentido que eu estou querendo dizer que não existe um alfa e beta que resolva as duas equações simultaneamente. Para resolver uma não existe, para resolver a outra existe, mas as duas simultaneamente não. O mesmo par ordenado para resolver as duas simultaneamente não existe. Então, neste caso, a gente diz que o sistema S3 é impossível. Então, não existe solução para este sistema.
Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as soluções, né? A solução do sistema de duas equações de duas incógnitas. Bom, então temos o nosso sistema S, né, de duas equações e duas incógnitas, e vamos buscar uma solução para um sistema na forma geral. Bom, a ideia para a solução de um sistema de duas equações é a seguinte: a gente isola uma variável em alguma das equações, por exemplo, vou pegar a primeira equação e vou isolar a variável x do lado esquerdo da equação e passar tudo que não é x para o lado direito. E com esse valor de x obtido na primeira equação, substituímos na segunda equação. E aí, obtemos o valor para y. A gente vai determinar o valor de y. Determinado o valor de y, substituímos em qualquer uma das duas equações e achamos o valor de x. Uma outra maneira que a gente pode fazer esse isolamento aí é o seguinte. Primeiro passo, a gente vai multiplicar a primeira equação por menos b1, certo? E quando a gente vai multiplicar essa primeira equação por menos b1, a gente vai multiplicar toda a primeira equação, certo? E isso daqui vai ficar a1 vezes b1x mais b1 vezes menos b1y igual a C1. C1 vezes menos B1. Certo? Então, multiplicamos toda a primeira equação por B1. Na verdade, pessoal, vamos ter que multiplicar aqui por B2, né, porque vai aparecer o termo B1 ao quadrado aqui, ele não pode aparecer. Vamos multiplicar a primeira equação por B2. Então, em vez de ser menos B1, vai ser por B2. Certo? Eu me confundi aqui, porque senão vai aparecer o termo B1 ao quadrado, e isso não pode aparecer. Certo? Então vamos multiplicar toda a primeira equação por B2. E a segunda equação a gente vai multiplicar por menos B1. Aí, agora sim. Certo? Se eu multiplicasse por B2, apareceria o B2 ao quadrado. Multiplicando a segunda equação por menos B1, a gente vai ter A2 menos B1, x, mais B2 vezes menos B1, y, igual C2 vezes menos B1. A ideia agora é a gente somar as duas equações aqui, ó. As duas equações obtidas depois da multiplicação. E quando a gente vai fazer essa soma dessas duas equações, o termo que tem o y vai ficar B1, B2y na primeira e menos B1, B2y na segunda. Então podemos cancelar. Certo? Aí a gente vai somar os dois termos que tem em x e somar os dois termos dos coeficientes do lado direito da igualdade. E aí, quando a gente vai fazer isso, a gente vai ter A1, B2 menos A2, B1, que multiplica x, igual C1, B2 menos C2, B1. Agora a gente passa esse termo que está multiplicando x dividindo. E aí encontramos o valor para x. Então, C1, B2 menos C2, B1 dividido por A1, B2 menos A2, B1. Beleza. Determinamos o valor de x para a solução desta equação. Para obter o valor de y, a gente vai pegar este valor de x e substituir em qualquer uma das duas equações, o valor de x. E aí a gente determina o valor de y, certo? Ou fazemos o mesmo procedimento que fizemos aqui, só que a gente vai multiplicar a primeira equação por A2 e a segunda equação por menos A1. E aí fazemos a soma e obtemos o valor de y. Bom, procedendo, né, como eu havia dito anteriormente, a gente determinou o valor para x, né, como sendo esse quociente, e procedendo da mesma forma, aqui, ó, esse daqui a gente determinou o valor para x. Para determinar o valor de y, a gente vai multiplicar a primeira equação por A2 e a segunda equação por menos A1. E aí a gente vai estabelecer este valor para y, certo? Aí a gente soma as equações resultantes, determinamos este valor para y. Bom,
Estes dois valores eles vão gerar as soluções, né? Na verdade, a solução, que vai ser o par ordenado xy, que vai ser a solução para o nosso sistema. Esse xy vai ser o nosso alfa, beta, lá como a gente definiu, certo? Que vai ser o par ordenado da solução do sistema de equações 2×2. Bom, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente determina essas soluções. Bom, vamos pegar o primeiro exemplo que a gente viu, né, que era este sistema, 3x mais 2y igual a 1, e a segunda equação, 6x menos 5y igual a 11. Vamos determinar, né, a solução desse sistema. Bom, então, a gente pode proceder de duas maneiras. Ou a gente usa aquelas equaçõezinhas para a nossa solução, ou a gente procede de uma maneira como pode dizer, mais informal. Bom, a ideia é a seguinte. Na verdade, o que a gente vai fazer é a mesma ideia que a gente fez para determinar aquelas soluções. Só que, para soluções numéricas, as coisas podem ficar um pouco mais simples. Por exemplo, vamos determinar primeiro o valor de x, certo? Então eu vou multiplicar a primeira equação por 5. Então vamos multiplicar a primeira equação por 5, certo? E a segunda equação, aqui o 5 no caso seria o nosso B2 lá. E a segunda equação vamos multiplicar por 2. Como já está o sinal negativo, então não vai precisar tanto. Fazendo isso, a primeira equação se torna 15x mais 10y igual a 5. Multipliquei toda a primeira equação por 5. Toda a segunda equação a gente vai multiplicar por 2. Então, 6x vai ficar 12x, menos 5y vai ficar menos 10y, e 11 vezes 2 fica 22. Agora, o que a gente faz é somar estas duas equações. Quando a gente soma as duas equações, estes dois termos 10y e menos 10y são cancelados. E aí o que sobra da soma vai ficar 15x mais 12y. Então, 27x. Aqui vai ficar 0y, não precisa. E igual 5 mais 22, 27. 27 vezes quanto que é igual a 27? X é igual a 1, certo? Então a gente já determinou o valor de x para a solução. Para determinar o valor de y, a gente pode proceder da mesma forma. A gente vai multiplicar aqui, né, como eu havia dito anteriormente, a gente multiplica aqui por 6 e multiplica aqui por menos 3. E aí a gente soma as duas equações e beleza. No caso que o sistema é numérico já, não é tão necessário. O que a gente vai fazer é pegar este valor de x e substituir em qualquer uma das equações. Então, substituindo o valor de x que a gente encontrou aqui em qualquer uma das equações, vamos pegar a primeira, que é mais simples, né? Vamos substituir o x por 1 aqui na primeira. No caso, vamos pegar aqui a primeira. Então, se eu substituir ali, vai ficar 3 vezes 1 mais 2 vezes y, que é igual a 1. A gente precisa resolver essa equação. Isso aqui vai ficar 3 mais 2y igual a 1. Deixa eu fazer aqui desse lado aqui. Somando menos 3 dos dois lados dessa equação, ou seja, passando esse 3 para o outro lado, isso daqui vai ficar 2y igual a 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, 2y igual a menos 2. 2 vezes quanto que é menos 2? Isso só pode gerar y igual a menos 1. Então, a gente determinou o par ordenado, solução para esse sistema, que é o par ordenado 1 menos 1, certo? Que é o nosso alfa beta. Então a gente consegue estabelecer a solução de um sistema de equações dessa forma. Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Certo?
Bom, e aí falta só a gente escrever a solução, né? É que aqui não vai caber. Mas a solução para o nosso sistema, vou colocar aqui no cantinho. Aqui. A solução, ou conjunto verdade, eu vou colocar S como sendo 1 e menos 1. E aí a gente verifica facilmente que esse sistema ele é possível e determinado. E a solução é única dada pelo par ordenado 1 e menos 1. Bom, pessoal, uma outra forma de a gente buscar as soluções para sistemas de equações é através de matrizes, de determinantes. Então, primeiro a gente precisa fazer a associação de sistema em matriz, né? Então, a gente tem aqui matriz associada ao sistema linear. Então, dado o sistema linear S, né, de duas equações de duas incógnitas, como a gente definiu, a gente denomina de matriz dos coeficientes de S a esta matriz, né? Então, a matriz é uma matriz duas linhas e duas colunas. A primeira linha é formada pelos coeficientes A1 e B1 e a segunda linha pelos coeficientes A2 e B2, certo? Então, dado um sistema linear, a gente pode associar o sistema a uma matriz. Bom, se a gente inserir nessa matriz aqui mais uma coluna, onde os elementos são C1 e C2, que são os termos independentes do nosso sistema, a gente vai ter a matriz completa do sistema S. Então aí a matriz ficaria A1, B1, C1, A2, B2, C2. E a gente teria a matriz completa relativa ao sistema S. Bom, pessoal, pensando na nossa matriz dos coeficientes D, a gente pode pensar no determinante da matriz. É uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada, então tem sentido a gente falar determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz D, que é a matriz dos coeficientes associada ao sistema linear S, vai ser o número A1B2 menos A2B1, certo? É que a gente vai denotar dessa forma. Então, o determinante da matriz D é o det D, que vai ser a matriz, só que agora, em vez de parênteses, a gente vai usar essas duas barronas aqui. E é dado por este número, A1 vezes B2 menos A2 vezes B1, certo? Bom, acredito que você já tenha estudado algumas coisas sobre matrizes. E o que a gente faz para determinar uma matriz o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? A1, B2, e subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária, A2, B1, certo? É isso que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. Bom, e antes da gente prosseguir aí com o nosso resultado para a solução de sistemas lineares mediante matrizes, vamos definir aqui algumas matrizes. Então a gente viu que essa primeira matriz D é a matriz dos coeficientes, certo? A gente vai definir agora uma matriz que eu vou chamar de DX, né? D com um X pequenininho ali no índice embaixo. Então DX vai ser a nossa matriz dos coeficientes, só que no lugar dos termos A1 e A2, eu vou colocar o C1 e o C2, que são os termos independentes do sistema linear. Certo? Então, na coluna que ficam os coeficientes de x, eu vou substituir pelos termos independentes, C1 e C2. Né? E já a segunda coluna permanece a mesma, B1 e B2. A gente vai definir uma outra matriz, DY, que é a matriz dos coeficientes, só que no lugar da coluna dos coeficientes de y, a gente vai colocar o C1 e o C2, que são os termos independentes do nosso sistema linear, certo? E aí a gente tem as mesmas definições lá para o determinante da matriz D, o determinante da matriz DX, é a mesma, a gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E o det, determinante de dy. Certo? Mesma coisa, multiplica os coeficientes da diagonal principal e subtrai pela multiplicação dos termos da diagonal secundária. Certo? Bom, então feitas essas definições e apresentações a estes elementos, vamos agora à nossa solução, enunciar a solução para um sistema de duas equações, duas incógnitas, mediante os determinantes. Bom, pessoal, então
a gente tem aqui o nosso resultado para a solução de sistemas lineares 2×2 via determinantes. Então, se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, então o sistema S, o sistema que a gente definiu lá a princípio, é possível e determinado. Ou seja, ele existe solução e a solução é única, existe apenas uma solução. E a solução vai ser dada por x, sendo o determinante de dx, certo? Dx, vocês se lembram que é aquela matriz dos coeficientes, mas no lugar da coluna dos coeficientes do x, a gente vai substituir por C1 e C2. Então vai ser o determinante de dx dividido pelo determinante de d, certo? Por isso que o determinante de d da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. E a coordenada y vai ser o determinante de dy, que é quando a gente tira o b1 e o b2, coloca o c1 e o c2 no lugar, calcula o determinante, dividido pelo determinante de d. Bom, se vocês observarem lá, quando a gente definiu a solução analítica anteriormente, para o sistema linear, a gente viu que a nossa solução x era dada por C1B2 menos C2B1 dividido por A1B2 menos A2B1, certo? Essa era a nossa solução para x lá que a gente viu anteriormente. E a solução y era dada por A1C2 menos A2C1 dividido por A1B2 menos A2B1. E a gente observa que, de acordo com o determinante que a gente viu, a definição, que esses valores são correspondem exatamente ao que a gente viu anteriormente. O determinante da matriz dos coeficientes vai ser A1 vezes B2, certo? Menos A2 vezes B1, que são os elementos da diagonal secundária. Quando a gente substitui lá na nossa matriz C1, C2, lá na coluna do x a gente substitui C1 e C2, e a gente vai tomar o determinante, esse daqui seria o determinante do dx. Vai ficar C1B2 menos C2B1, certo? Se a gente for fazer o determinante do y, vai ficar a mesma coisa. Certo? Só apagar aqui rapidinho. A1, A2, C1, C2, certo? Então aqui no dy vai ficar A1, C2 menos A2, C1, certo? Então, realmente o resultado aí confere com o que a gente acabou de ver. O resultado das soluções via determinantes, ele confere realmente com o que a gente viu anteriormente para a solução dos sistemas. Bom, vamos ver um exemplo e a gente já encerra. Beleza, então vamos ver se eu não me engano é o exemplo 6. Se não for, vocês colocam a numeração certinho. Bom, então vamos voltar ao nosso primeiro exemplo. A gente já viu qual que é a solução, que é a solução 1 menos 1. Aqui é 11. Então a solução a gente sabe que é 1 menos 1, vou até colocar ela aqui no cantinho. Certo? Se o x é 1 e o y é menos 1, resolve as duas equações e é a solução do sistema. Então isso aqui a gente sabe que é um sistema possível e determinado. E a gente sabe qual é a solução. Mas vamos resolver esse sistema via determinantes, via o que a gente acabou de ver. Então, eu vou chamar de D, a minha matriz dos coeficientes, que vai ficar 3, 2, 6 e menos 5. E já vou calcular o meu determinante de D aqui. Certo? Vai ficar 3 vezes menos 5, vai ficar menos 15. Menos 6 vezes 12, menos 27. Então, o determinante de D é diferente de zero. No caso, o determinante de D é menos 27. Então, beleza. Então, o sistema realmente é possível e determinado. O nosso dx, a gente vai substituir a coluna aqui do x pelos termos independentes, 1 e 11, que é o C1 e o C2. A segunda coluna permanece a mesma. E aí a gente calcula o determinante de D, dx.
certo? Então vai ficar 1 vezes menos 5, menos 5, menos 11 vezes 2, 22. Certo? Então aí, feitas as substituições, então o determinante aqui fica menos 27 também. E vamos ver o dy. dy é a matriz cujo os termos independentes vão tomar o lugar na segunda coluna. 1 e 11. Na primeira coluna é o do A agora, 3 e 6. E vamos calcular esse determinante de dy. Então, 3 vezes 11, 33. Menos 6 vezes 1, 6. O resultado é 27. Então, beleza. Calculamos o determinante de d, determinante de x, determinante de y. Certo? Agora, eu vou precisar apagar, porque infelizmente o espaço é curto. Então, calculamos aí os determinantes. Certo? Eu vou reescrever os determinantes aqui, que eu vou usar aquele espaço ali. Então, determinante de d, menos 27. Determinante dx, menos 27. E determinante dy, 27. Bom, e agora vamos lá utilizar o resultado que a gente viu anteriormente, que dizia que x era o determinante de d, dx, dividido pelo determinante de d. Então, determinante de dx é menos 27, determinante de d, menos 27 também. Então, menos 27 dividido por menos 27 dá 1. O y era o determinante dy pelo determinante de d. dy, determinante de dy deu 27. E o determinante de d é menos 27. 27 por menos 27 vai ficar menos 1. E aí a gente tem x1 e o y menos 1, certo? Então esta é uma outra maneira de se resolver um determinante, resolver um sistema de equações 2 por 2 via determinantes, certo? Bom, e aí o trabalho que a gente tem é de calcular os determinantes na matriz dos coeficientes, né? Na matriz dos coeficientes, quando substitui a primeira coluna pelos termos dependentes, substitui a segunda coluna pelos termos dependentes. Então esse é o trabalho que vai ter. Bom, esta ideia via determinantes ela é interessante quando a gente vai calcular também, procurar soluções para sistemas do tipo 3x3, que é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. E aí uma solução via determinantes muitas vezes pode ser conveniente. No entanto, existem diversas outras formas de a gente resolver um sistema de equações, como o método do escalonamento, etc. Certo? Bom, pessoal, então, para essa parte de sistemas do tipo 2x2, era isso que eu tinha para falar para vocês. E é isso. Certo? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.